Tecendo Negócios. E o Tecendo Negócios de hoje traz uma pessoa que prima pela liberdade. Um conceito geral, amplo e que todo ser humano tem dentro de si como algo incondicional. Porém, poucos lutam de fato por isso. Estamos falando de Gislene Fátima de Lima, uma empreendedora que até hoje vai com tudo naquilo que acredita, buscando sempre a liberdade de ação como mote de experiência de vida. Gislene, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente no Tecendo Negócios de hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga fazer uma troca bem satisfatória. Ah, com certeza. Sei que você tem muita história para contar, né? Mas eu vou trabalhar com você, primeiramente, esse conceito da liberdade, né? Que é um termo que não tem quem não saiba o que seja, porém, como chegar a isso, o que significa de fato a liberdade, né? Porque muitos definem ela como a possibilidade de se fazer o que quiser, do jeito que quiser. E pela sua história, por aquilo que eu compreendi, eu vi que a liberdade para você tem um conceito mais profundo, peculiar e que envolve principalmente família. Sim. Estou errado? Não, certíssimo. Então conta a sua história pra gente. A família, para mim, tá em primeiro lugar. Ela vem antes de qualquer outra coisa que eu pretenda fazer. E hoje o meu negócio me dá esta liberdade de estar com a minha família. Claro que eu não me coloco à disposição deles, isso eu estou falando de filhas, de netos, de marido, em primeiro lugar, né? Eu tenho os meus dias em que eu estou trabalhando e levo muito a sério isso. Então, naquele dia, eu foco no meu trabalho. Então, eu direciono a minha agenda, assim que eu fecho a agenda do mês seguinte, as primeiras pessoas que sabem da minha agenda é a minha família, para que eu consiga, nos dias que eu estou trabalhando, estar focada. E nos dias que eu não estou, tenho a liberdade total de estar com eles, de estar com os netos, com as filhas. Essa é a minha... É o que eu prezo hoje em falar de liberdade, né? Bom, vamos ir lá no início da coisa. Você já foi seletista, Sim. Já trabalhou com afinco no mundo corporativo. Sim. Vamos começar por aí. Como é que foi essa parte da sua vida? Eu digo que foi importante, eu era mais jovem, né? Eu tinha mais disposição e disponibilidade, né? E era numa época que eu precisava que o dinheiro entrasse na minha conta no dia certo, né? Então, é importante a gente falar que o que serve para mim hoje não me servia há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu precisava de um dinheiro que caísse na minha conta sagradinho todo dia, né? Hoje já não mais. Né? Então, enquanto eu fui CLT, me serviu muito bem. Fazia o meu trabalho e sempre foi na área comercial. Então, eu sempre fiz o meu trabalho. A venda sempre me chamou muito. Eu sou uma pessoa muito competitiva. Então, quando eu entrava numa empresa que não tinha, por exemplo, meta para bater, premiação por meta, eu ficava muito triste e eu cobrava isso dos meus superiores. Porque eu acho muito importante você ter isso, traçar as suas metas, os seus objetivos. Então, eu cobrava por isso. A área comercial, ela é, digamos, o coração pulsante de uma empresa ou de um empreendimento, né? É lá onde acontece o contato direto com o seu cliente, com o público que, teoricamente, vai consumir o seu produto ou serviço. Contudo, muitos, quando pensam na área comercial, veem ela com uma imagem negativa, né? Construída apenas na questão da venda em si, né? E é muito mais amplo do que isso, Com né? toda certeza. Explica para mim como é a sua visão em relação à área comercial. Não, eu acho que a área comercial ela é a primordial em qualquer negócio. Se você não souber vender, é muito difícil empreender. Hoje, se um dentista não sabe vender, ele não é bem sucedido.
Não é verdade? Porque ele precisa vender o produto dele, que é o trabalho dele. Ou seja, não é uma pessoa específica formada na área comercial. Todos vendem no final. Todos vendem. O dentista, o advogado, todos vendem. O seu produto é o seu serviço. Ele precisa de alguém, se ele não é capacitado para isso, eu escuto muito, por exemplo, na minha área hoje, eu faço muito bem as minhas peças artesanais, mas eu não sei vender. E aí você faz para quê? Para deixar guardado no armário? Todo mundo precisa entender do produto e saber vender. E o vender não é, você quer comprar? É X? Não. É despertar o desejo na pessoa para que ela queira aquilo que você está oferecendo. Então, olha, vai no meu consultório dentário, porque lá eu vou deixar o seu sorriso mais bonito. Olha, no meu escritório de advocacia, eu consigo resolver esse problema que você está agora. Você está, de uma certa forma, vendendo o seu produto. Então, sem área comercial, eu falo que nenhuma empresa, nenhum empreendedor vai se sair bem. Por que a maioria das pessoas, e aí eu coloco mais especificamente o empreendedor, por que há esse medo no relacionamento com o cliente, né? De conversar, de entender quem é essa pessoa de fato, que de repente visita a sua loja, que te dá um WhatsApp aí, né? Pedindo informação sobre o que você está oferecendo. Por que as pessoas têm medo desse relacionamento? Eu acho que, na verdade, as pessoas têm medo de ouvir aquilo que ela não quer ouvir. Por exemplo, eu monto uma loja para vender gelo num lugar frio demais, que ninguém vai comprar gelo. E aí eu não quero atender ninguém, porque eu sei que ele vai falar mal do meu produto. Então, eu não quero nem me aproximar desse cliente. Agora, antes de você empreender, antes de você fazer o seu negócio, você fizer algumas perguntinhas, por que eu preciso fazer isso? Para quem que eu vou oferecer isso? O porquê que o meu produto é necessário nesse lugar, para essas pessoas? Então, algumas perguntas que você precisa se fazer. Quando a pessoa vai empreender só porque, agora eu estou com um capital, eu quero abrir uma loja, vou começar um negócio, mas ela não tem algumas perguntas que ela precisa se fazer, com certeza ela vai fugir desse cliente, porque ela não está segura naquilo que ela está fazendo. Quando você escolhe algo para ofertar no mercado, seja um produto, seja um serviço, o que é importante antes de qualquer coisa? Vamos supor, eu tenho ideia de ter essa caneca aqui, ó, essa caneca, que aliás que é da Celite, uma caneca muito bonita aí que o pessoal nos concedeu. Eu quero vender uma caneca por querer. Mas, eu não fiz pesquisa de mercado, né? Quer dizer, a tendência é esse negócio não dar certo, né? Com certeza. Eu tenho uma caneca para vender. Todo mundo vende uma caneca a R$40. Mas eu, Gislene, quero vender a caneca a R$150. Por quê? Qual é o diferencial da sua caneca? Diferencial. O que ela tem que ela vale mais do que as outras canecas? Tem uma marca aqui, olha, o meu logo é diferente, essa imagem você pode colocar a caneca no micro-ondas. Então, antes de você falar para o seu cliente, olha, minha caneca, todo mundo vende a 40, a minha caneca é 150. Não. Quanto custa a sua caneca? Olha, a minha caneca tem isso de diferente, quando você aquece, ela vai mudar de cor, essa alça não quebra, sua criança pode derrubar. Estou inventando do produto da caneca, porque nem fui eu que fiz essa caneca, nem me apresentaram essa caneca. Então, primeiro você vai falar do valor da sua peça, para depois dizer o preço. É assim que você desperta o desejo da pessoa para comprar o teu produto, né? A gente vê isso muito na questão de construção da identidade de marca, né? Ou seja, você pode vender uma caneca igual a qualquer outra, sem diferencial aparente, mas você coloca valor na marca em si, né? Então, por exemplo, eu crio uma marca chamada, sei lá, Zap, né? Zap. E eu crio um conceito dentro dessa marca, né? Que é uma marca jovem, uma marca de pessoas que são descoladas, que curtem emoções, etc. Eu construí uma identidade. E através disso, eu começo a ofertar um produto que é igual a outra caneca, né? Mas que
tem uma marca que pegou, que as pessoas começam a confiar que é aquilo que está se vendendo. Isso funciona mesmo? Leva mais tempo, Uhum. porque você conquistar a confiança de quem está comprando é muito mais difícil. Você ir buscar a necessidade da pessoa para comprar aquilo que você está vendendo é muito mais fácil. Por exemplo, houve uma época em que eu vendi tampa para fogão cooktop. Você já ouviu falar desse produto? Tampa? Para fogão cooktop. Puxa, não lembro não. O fogão cooktop é um fogão de um modelo que tem aí coisa de 15 anos. Uhum. Ele vem sem tampa, normalmente ele é para bancada. E aí a minha filha casou e o apartamento dela, a cozinha é muito pequenininha. E é o fogão e a coifa em cima. E foram presenteados com uma churrasqueira elétrica. Que aí tinha que apoiar no fogão, mas o fogão não tinha tampa. Para usar o depurador lá de ar para sair a fumacinha da churrasqueira. Uhum. Eu pesquisei. Tinha um concorrente na época, mas eu fui atrás de um fabricante do vidro temperado que fizesse isso na medida para mim. E eu comecei a comercializar essa tampa de fogão. Eu não fiz a minha marca na época. Porque as pessoas não conheciam o meu produto. Era um produto que tinha um concorrente no mercado. Hoje, se você der um Google aí e pedir tampa para fogão cooktop, você vai ver muitos. Mas na época que eu comecei, era só um que tinha. Mas você buscou o consumidor final ou o intermediário na venda do produto? Eu busquei o consumidor final. E sabe aonde eu comecei? No condomínio da minha filha. Olha Porque só. era lá que tinha pessoas que moravam em cozinha pequena que tinham o mesmo problema que ela. E depois disso, em outros condomínios que também tinham cozinhas pequenas. A coisa tomou uma proporção grande e que me tomou muito tempo. E foi justamente na época que a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer e aí eu precisei parar tudo. Eu já tinha, na verdade... Ou seja, com o negócio em popa. Com o negócio em popa. Eu já tinha saído da empresa de CLT que eu estava para cuidar da minha mãe. E aí, como eu sempre me vi correndo atrás do meu dinheiro, eu falei, não, preciso arrumar alguma coisa para vender. Preciso fazer alguma coisa, porque ela estava com Alzheimer, mas ainda tinha mobilidade, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu vendia durante a semana, fazendo a divulgação no WhatsApp, nos grupos de condomínio, no Facebook, enfim, várias, né, mídias sociais. E no final de semana, junto com o meu marido, a gente saía para fazer as entregas no consumidor final. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque antes de criar a minha marca, que era Cookie Tampa, eu não criei a minha marca. Eu mostrei o meu produto. Então, quando você... Essa é a minha opinião. Quando você só quer mostrar a sua marca, eu acho que você leva mais tempo. Se eu tivesse mostrado só Cookie Tampa, mas o que é isso? Qual é a serventia deste produto da Cookie Tampa? Então, eu acho que desenvolver um produto, fazer o diferencial, e ninguém inventa a roda, né? Todo mundo só reinventa. Exato. Né? Ninguém inventa. Você só vai reinventando, você vai agregando valores àquele produto aquele produto já existia. Só que quem vendia naquela época tinha uma única medida. E eu queria atender a todas as medidas de fogão. Como é que eu fiz isso? Eu fui em lojas de departamento que tinha todos os fogões e eu sou muito cara de pau. Eu acho que para empreender a gente precisa ser muito cara de pau. Eu ia lá com a minha trainer e falava, dá licença, eu preciso tirar essa medida para saber se cabe na minha cozinha. Mas eu não tinha nem esse fogão na minha cozinha. É porque alguém me pediu e tinha aquele modelo de fogão. Então, no outro dia, me surgia um cliente com outro modelo de fogão. Eu ia de novo numa loja de departamento, buscava aquela medida para poder fazer o projeto, para encaminhar. Ou seja, quase um atendimento personalizado mesmo, né? Sim, sim. E porque cada bancada que se punha aquele fogão é mais ou menos, eu fazia lá há 15 anos atrás, quando eu comecei esse projeto, mais ou menos o que eu faço hoje com o meu artesanato, né? A pessoa precisa de uma bolsa para ir numa festa, então o vestido dela é de tal cor, ela quer um vestido uma bolsa que combine com aquele vestido, então quantas artesãs hoje faz bolsa de crochê? Temos algumas, principalmente em São Paulo, mas você entender primeiro o que o cliente precisa para depois ofertar, você está agregando muito valor ao seu produto. Mas isso não gera um custo maior para aquele que empreende? Uma coisa, por exemplo, é eu fabricar um produto X, uma caneca, no caso, nosso exemplo aqui,
em série, 1.000 unidades, né, com uma cor específica, com um modelo, né, também específico. Outra coisa é eu querer atender um cliente que quer uma caneca triangular, na cor vermelha, outro quer na cor rosa, circular, quer dizer, não aumenta esse custo na hora de você produzir o seu produto? Aumenta, mas aumenta o valor do produto. Né? Como assim? Quem faz 1.000 canecas, por exemplo, todas verdes, vai ter um custo de produção R$ 5 e vai vender essa caneca por R$ 10. Claro que eu estou usando números, né, fictícios aqui, só que vai ter mais 30 fábricas que fazem a mesma caneca que ele. Né? Então, no final do mês, eu vou vender quantas canecas dessas? Agora, se eu fizer uma caneca triangular, com acrílico, com isso diferente, com aquilo diferente, só eu vou ter aquela caneca. Ao invés de vender por 10, eu vou vender por muito mais, porque o cliente vai saber que só comigo que ele vai conseguir ter esse produto. Sensacional. Então, quando você consegue entender realmente o que o cliente quer, porque eu falo que o básico tem muita gente fazendo. É verdade. O básico tem muita gente fazendo, muita gente fazendo. Então, essa é uma dica para quem quer empreender. Sim. Você não pode ir no senso comum. Fazer o que todo mundo já faz. Você tem que ter algo diferente. Mas aí exige conhecimento prévio. Pesquisa, eu diria. Pesquisa. Perfeito. E pé no chão, né? Porque você vai entrar num ramo que você não domina, a chance de você ter muitos obstáculos é grande. Então, eu pesquiso primeiro, eu verifico o meu fluxo de caixa primeiro, o quanto eu tenho de reserva para isso, o quanto eu vou aguentar, o quanto eu vou ter que esperar para isso me dar retorno. Antes de começar a nossa entrevista, a pergunta que me foi feita é, de tudo que você já empreendeu, o que você não faria? Eu faria tudo, porque de cada empreender que eu fiz, eu tirei uma lição. Então, hoje eu erro menos. Certo. Não significa que hoje eu ganho mais, tá? Mas hoje eu erro menos. E é porque hoje eu estou num outro nível. Porque eu busco a tal liberdade que eu falei. Eu não quero me comprometer 100% do meu tempo. Hoje, um dos meus projetos é com as lojas colaborativas. Na verdade, eu tenho um ponto colaborativo na região que eu moro, que é na Vila Matilde. É um quiosque colaborativo, onde é um grupo... Hoje nós estamos com um grupo de 15 artesãs, então é um quiosque dentro de um shopping, onde as artesãs deixam o seu produto lá e fica exposto 30 dias. Tem artesã, esse projeto já tem 1 ano e pouquinho, tem artesã comigo desde o primeiro mês, que está lá comigo. Então, a gente se reveza no atendimento ao público, a gente faz a troca de experiência, o que uma sabe, a outra sabe, e tudo no ramo artesanal. Tá, mas como é que funciona isso em termos administrativos, né? Você falou que tem um quiosque, né? São 15 artesãs, é isso? Hoje estamos com 15. Muito bem. Quem gerencia isso tudo? Eu. Como é que você faz? É muito simples, né? Como eu não preciso estar lá todo dia, porque a gente nessas 15 faz o revezamento, eu tenho 2 funções fundamentais. Fazer o cronograma de escala, que para o mês de setembro já está pronto. Então, eu faço isso por volta do dia 25. Dia 23, eu já começo a pedir as restrições delas. E aí, no dia 25, 26, eu já solto a escala, para que todo mundo já saiba, tal dia eu tenho que estar aqui no quiosque, no Vila Artes Artesanato, de tal hora até tal hora. E, no final de cada mês, fazer o fechamento das vendas, porque aí tem a retribuição de parte da venda para mim, porque a gente tem o custo do quiosque, né? Aluguel, tudo isso. Então, elas me passam parte da venda. Então, além dos meus plantões, que eu também estou, porque os meus produtos também estão lá nesse quiosque, então eu também cumpro o plantão. 4 plantões mensais, né? Então, é 1 vez por semana que a artesã vai. Isso é muito importante, porque a artesã tem um contato com o público, ela pode falar mais do produto dela. Eu sei vender meu peixe, você sabe vender o seu. O ditado de o olho do dono que engorda o gado é verdade absoluta. Não dá para você abrir um negócio e falar, vou pôr na mão de alguém para tocar. Você precisa entender de todo o processo
para poder olhar. Eu estou falando aqui, eu estou falando aqui. Recentemente, eu descobri aonde é o meu ponto fraco. Opa! Eu não gosto. Gosto muito de falar. Se você pedir para mim abrir no meu Instagram 5 lives por dia, eu vou desenrolar isso facilmente. Ainda que eu fique lá sem ninguém aparecer, eu vou achando assunto e vou falando. Mas não me peça para fazer essa estratégia de divulgação no Instagram. Então, eu descobri que esse é o meu ponto fraco. A parte do marketing. A parte do marketing digital, principalmente. Bom, na verdade, eu já ia entrar no assunto, mas agora você falou outro, eu vou por esse, depois eu volto nesse aqui que eu ia falar. Bom, você vem de uma geração que era analógica, né? Assim como eu também. Sim. A gente migrou por uma situação completamente nova, para muitos, inclusive, até hoje, é muito difícil essa adaptação, porque é algo realmente totalmente diferente daquilo que essa geração foi acostumada a fazer, né? A geração do telefone discado, né? A geração do orelhão. Sim. Né? A rede social era no tete-a-tete, era na turma da rua, né? Dos colegas de trabalho, de faculdade, de escola, enfim. Eram os relacionamentos presenciais. Sim. E, de repente, a gente está num mundo... Se você pegar hoje uma pessoa que agora está completando 10 anos de idade e levá-la para a década de 1980... Ela não sobrevive, Não sobrevive, acho, né? Não. Ela vai achar que nós éramos loucos. E nem diz meu netinho, existe dinossauro? Eu acho que ele vai pensar que é a gente daquela época, né? Mas então, dentro desse prisma... Você falou, inclusive, das redes sociais, dessa dificuldade de lidar com o marketing, sim. Enfim, a gente nota que essa comunicação, eu vejo muito bem isso, seja Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, etc. e tal, é uma relação hoje fundamental para quem tem um negócio, Sim. Porém, é uma relação mais fria, Sim. daquela que nós tínhamos antigamente, sim, né? Sim. Há um distanciamento aí entre o produtor, o comerciante, o empreendedor com o seu público. Como costurar essa teia, digamos assim, né, de aproximação com o seu público de uma maneira efetiva, com que ele realmente conheça você e conheça o seu trabalho? Embora eu tenha dito que eu não goste, eu sempre olho principalmente as pessoas que fazem o mesmo produto que eu para ver como é que elas estão atuando nas redes sociais. Quando você fala em confiança, por exemplo, você não compra uma televisão de 60 polegadas na internet, numa loja que você não sabe nem o nome. Você só compra de grandes lojas. Então, isso é a confiança na marca. Naquela marca que você leva mais tempo para, né, lançar no mercado e para que as pessoas confiem. Então, ao meu ver, para que as pessoas confiem em você, é preciso aparecer. É preciso que as pessoas atrás do seu produto vejam alguém de verdade. Eu já estudei um pouquinho, tem alguns cursos que eu faço, inclusive por conta do meu crochê, que fala, é importante o seu rosto aparecer. Saber que quem faz a bolsa de crochê é a Gislene, quem é a administradora do quiosque é a Gislene, e agora eu tenho mais um projeto, os meus projetos são sempre todos paralelos, tá? Eu comecei a fazer o crochê há 3 anos atrás, e eu tinha quando eu comecei sem conhecimento, porque eu não comecei para empreender fazendo crochê, eu comecei para me ocupar, para ser a minha terapia. Eu tinha acabado de perder minha mãe. E aí eu vi que as amigas das filhas começaram a pedir, eu no começo não precificava direito, pagou o material, tá tudo certo. E aí eu falei, não, isso aqui dá negócio, isso aqui dá para ser meu negócio. E aí eu falei, mas para dar negócio eu preciso saber o que eu estou fazendo. E aí eu fui atrás de conhecer principalmente matéria-prima. E aí hoje tem muitas fábricas que fazem fios para bolsa. E tem pessoas que vendem o mesmo fio há
um preço altíssimo e tem pessoas que vendem um fio de menor qualidade com preço baixo. Por exemplo, Por que acontece isso? Porque eu falo que quem está começando no crochê não sabe o que está fazendo. Então, primeiro tem medo do seu preço do produto final ficar caro. Então, ela compra um material de menor preço, que consequentemente é de melhor qualidade. Aí ela vende uma peça que não vai ser durável. E crochê, você herda crochê. Eu tenho um tapete de crochê na minha casa que minha mãe fez há mais de 20 anos. Enfim, é um produto durável. Mas um tapete, você põe lá no chão. A bolsa, você sai para passear e você quer ela sempre impecável. Então, você precisa ter uma matéria-prima de qualidade. E aí eu comecei primeiro só a fazer o meu crochê, buscando um fornecedor aqui, outro ali, até que um dia apareceu a oportunidade de colocar uma loja colaborativa dentro da Mega Artesanal. A Mega Artesanal aconteceu agora em início de julho. A Mega Artesanal é a maior feira de artesanato da América Latina. Olha só, foi feita aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Expo Imigrantes. Por isso que eu falo, gente, às vezes numa conversa à toa sai uma ideia. A gente precisa, e agora eu vou dar aqui uma dica. Precisa estar atento a tudo que acontece ao seu redor. Exatamente a tudo. Se você quer empreender, a primeira coisa que você tem que ter é um radar aqui, ó. Sabe, conectando tudo. Eu estava no meu último plantão, na última semana de plantão de uma loja colaborativa, que é do Sebrae, é um sonho de todo artesão participar dessa loja colaborativa. A gente estava na última semana de plantão, e aí um colega dessa loja, o Ricardo, ele me perguntou, e agora? O que você pretende fazer? Eu já tinha um quiosque colaborativo lá no Vilartes. Eu falei para ele, além de continuar com o meu quiosque, fazer as feiras que eu faço, eu queria muito estar na Mega Artesanal. Detalhe, eu nunca pensei em estar na Mega Artesanal. Ele me atiçou com a pergunta. E eu não podia simplesmente responder para ele, não, vou cruzar os braços e vou fazer exatamente o que eu estava fazendo antes. Aí eu falei, eu queria muito estar na Mega Artesanal. Aí ele me respondeu, você tem ideia de quanto custa? Eu falei, eu não imagino, mas deve ser caro. Ele falou, eu estou na fila de espera há mais de 5 anos, custa caro. Eu falei, você está na fila de espera, então você tem contato de alguém? Ele falou, tenho. Descobre quanto é. Isso foi numa quarta-feira. Descobre quanto é. Ele falou, mas eu falei, é caro para mim, é caro para você. Mas e se a gente colocar uma loja colaborativa dentro da Mega Artesanal? Não fica caro. Na quarta. No domingo, eu comecei a montar o grupo. Na outra quarta-feira, a gente já estava com um grupo de 12 artesãos para fazer parte da Mega Artesanal. Foi um sonho estar na Mega Artesanal. Para quem é do ramo de artesanato, sabe o quão grandiosa é essa feira. E eu já tinha o desejo de vender matéria-prima para quem faz o crochê. E aí esse projeto começou. Esse desejo de estar na Mega Artesanal aconteceu em janeiro. A feira foi em julho. Eu tive de janeiro a julho para correr atrás de fornecedor, de desenvolver a minha marca, que hoje chama Mega Fios e Acessórios, desenvolver produto para essa marca, que além das bolsas prontas, eu desenvolvo alças que eu faço artesanalmente para as bolsas de crochê. Olha então, na só. Mega Artesanal, esse grupo de 12 pessoas, na minha estante tinha os fios e as alças, além das minhas bolsas prontas. Então, hoje eu tenho dois empreendimentos, né? A GM, que é bolsas em crochê, e a Mega Fios e Acessórios, que vende o fio e os acessórios para quem produz a bolsa de crochê. Ou seja, você diversificou, Sim, né? sim. E foi meio que intuitivo isso, né? Foi, porque lá no começo, quando eu comecei a crochetar, eu falei, mas isso aqui não é legal, isso aqui é bom, mas isso aqui está muito longe, esse fornecedor está muito longe. Por que esse preço está tão caro se esse produto não tem nada de... E aí eu fui buscando, quando veio a ideia da Mega Artesanal... E aí, quando eu falo de você pesquisar o que você vai fazer, a Mega Artesanal, como eu já disse, é a maior feira de artesanato da América Latina. E quem visita a Mega Artesanal é artesãos. Quem vai comprar minha bolsa? Pouca gente. Porque a grande maioria faz alguma coisa de artesanato. E o artesão, se ele tem um defeito, é porque ele é só artesão, ele não é empreendedor. Então, ele, às vezes, não acabou essa peça,
Ela não vendeu essa peça, mas ela viu que tem um material novo, ela quer comprar porque ela acha que a próxima que ela vai fazer vai ficar melhor que aquela que ela nem mostrou para ninguém ainda e ela vai conseguir vender. Então, esse é o defeito do artesão. E aí eu falei, eu vou explorar esse defeito desse artesão aí. Eu vou levar para a Mega Artesanal matéria-prima também para vender. Foi a nossa primeira experiência. Todo o investimento que a gente fez foi o que coube no nosso bolso. Eu chamei a minha filha para participar desse projeto, porque como ela é mais jovem, eu falei, para isso realmente dar certo, eu preciso de alguém para cuidar do marketing dessa parte, porque eu sozinha não vou dar conta de tudo. Então, eu trouxe minha filha para estar comigo para cuidar do marketing. Então, hoje ela cuida do marketing, eu cuido de desenvolvimento de produto, né? Aí eu apresento o fio, faço a bolsa, apresento a bolsa. É um projeto ainda familiar, né? Que é uma delícia também. E com isso, a gente chegou na Mega Artesanal e o nosso estoque acabou em 2 dias. Olha Os só. outros 3 dias da Mega Artesanal eu não tinha produto para vender, porque acabou tudo. E eu já estou ansiosa para chegar julho do ano que vem, para estar lá de novo. E nós fomos a primeira loja colaborativa dentro da Mega Artesanal. E os outros que participaram do projeto, o desempenho foi também semelhante? Eu vou ser sincera. Quem pegou o feeling assim de levar a matéria-prima, e era nisso que eu queria, como lá visita muito artesão, então levar a matéria-prima é muito importante. Então, quem levou a matéria-prima se deu bem. Quem levou só o produto final sentiu pela experiência que para uma próxima pode ser melhor. E eu acho que empreender também é isso. Às vezes não vai tão bem. Por isso que é importante você ter muito pé no chão do que você vai fazer, saber que você tem uma segurança. Hoje eu não nado em dinheiro, mas eu tenho uma segurançazinha. Quem é da minha geração, que sempre aprendeu a andar na corda bamba, a gente não precisa ter muito para se aventurar, não. A gente se aventura mesmo com pouco. Então, eu tenho uma segurançazinha que quando eu vou fazer alguma loucura, eu vou também devagar à medida do que o meu passo alcança, né? Então, mas é importante você ter essa segurança de falar assim, eu vou devagar, se der certo, que bom que a Mega Artesanal acabou meu produto em 2 dias. Que bom, eu me preparo melhor para o ano que vem. Agora, se eu não tivesse levado nada de matéria-prima, poxa, como foi ruim. Verdade. Eu vendi pouca bolsa, porque eu não observei o que eu estava fazendo. Eu não pesquisei aonde eu ia estar com o meu produto. Então, aí entra mais uma dica da Gislene, que é a curiosidade. Ou seja, você identifica uma oportunidade, mas vai além disso. Você começa a pensar de que forma você pode criar atrativos para aquilo que você tem em mãos e isso se torne algo que realmente desperte atenção e que você possa obter resultados com isso. Ser curioso na hora de você pesquisar sobre preços, sobre matéria-prima, sobre as condições de mercado, é essencial. Sim. Né? Eu falo que sempre se colocar do outro lado também é importante. Por exemplo, se eu sou só artesã e vou na Mega Artesanal, eu vou querer comprar isso pronto? Ou eu vou querer comprar matéria-prima para fazer aquilo pronto? Né? Se colocar mesmo, eu vou comprar esse fio, ele custa tanto, mas realmente ele vale tudo isso? Precisa ser esse, não pode ser outro, mas se eu coloco outro inferior, que qualidade eu vou dar na minha peça? Será que a minha cliente vai querer uma peça, uma bolsa de crochê? E aí eu vou ser mais específica. Hoje tem artesãs que usam fios de menor qualidade e que pesam demais. Uma mulher vai sair com uma bolsa na rua pesando 1 quilo. Pesa mais do que aquilo que ela comprar, né? De colocar dentro. Então, se colocar também do outro lado do negócio, sabe? Você como vendedor e você lá do outro lado como comprador. Eu compraria isso? Né? Principalmente quem faz o artesanato. Se eu te mostrar essa bolsa, você vai identificar um defeito? Não, você não entende. Você não entende do crochê, então você não vai. Mas eu entendo. E eu não sei quem é que está comprando. E se você entender? Então, aquele defeito que eu acho que eu consigo disfarçar, eu não sei quem está comprando. E se ele encontrar? O meu produto já vai estar sendo desvalorizado por
causa disso. Então, fazer bem feito, fazer com consciência daquilo que você está fazendo, né? Começar um negócio com o pé muito fincado no chão, não querer um resultado imediato, nada vem rápido, nada vem. Eu já quebrei muitas vezes. Muitas vezes. E às vezes eu não quebrei, eu me desestimulei. Eu tenho essa inquietude. Tá legal aqui. A tampa do fogão estava legal ali. Mas aí a minha vida particular deu uma mudada. E aí eu falei, agora eu já não consigo mais passar o sábado inteiro fazendo entrega. Agora eu quero outra coisa. O que me espanta nisso que você fala é que, acredito eu, que a maioria das pessoas trabalharia essa questão no desespero, né? Eu tenho que mudar de área, não deu certo, poxa, investi tanto tempo aqui e a coisa naufragou. Mas você encarou isso como uma mudança natural. Vamos para a próxima, é isso? Teve uma época na minha vida que eu morava em Caraguatatuba e eu tinha um mercado com prédio próprio. Nossa. Prédio do mercado embaixo e a minha residência em cima, e lá eu tinha uma outra residência e um outro imóvel. Por isso que eu falo, a minha família é sempre em primeiro lugar. Por problemas familiares, a gente resolveu ir para o interior de São Paulo, para um outro projeto que a gente não entendia nada. Largamos tudo em Caraguatatuba e fomos para uma cidade de 7 mil habitantes. Eu acho que essa cidade continua tendo 7 mil habitantes até hoje. Qual a cidade, curiosidade? Nuporanga. Como? Nuporanga. Nuporanga. Perto de Ribeirão Preto. Olha só, gente amiga de Nuporanga. Um abraço para vocês aí, viu? E minha filha mais velha estava quase chegando aos 15 anos e a caçula com 10. Então, é uma fase muito difícil delas mudarem de ares, porque já tem lá o ciclo de amizade dela. Enfim, para não alongar demais. Fomos para Nuporanga sem conhecer ninguém, para fazer um projeto que a gente nem sonhava. Esse projeto nem deu início, e a gente montou uma pizzaria numa cidade de 7 mil habitantes. Qual a chance disso dar certo? 7 mil habitantes, o pessoal tem que gostar de pizza, né? Tinha que comer todo dia. Mas por que por algum tempo deu certo? Porque eu nunca tive medo de me envolver de verdade. Ali era um lugar que a gente trabalhava, sabe? Eu já tinha tido uma experiência lá na praia com pizzaria, então eu só levei essa experiência que eu adquiri lá e fui para o interior com esse pensamento. Ficamos lá por quase 4 anos. Olha só. Quando eu vim para São Paulo, a minha filha mais velha estava completando 18, eu cheguei lá, ela ia completar 15, então daí quase 4 anos nós ficamos em Nuporanga. Também porque as meninas buscavam outras oportunidades, a cidade era muito pequena, não tinha muito para onde a gente correr, aí nós viemos para a capital. E aí, meu marido virou taxista, aí eu fui trabalhar como CLT numa empresa eu era representante comercial de uma empresa de uniformes, e aí fui para outra, Quando estava tudo bonitinho, tudo encaixadinho, a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, que aí eu resolvi parar tudo para cuidar da minha mãe. Então, assim, eu sempre deixei a minha vida ser guiada pela minha família. Eu sempre estive onde era o melhor lugar para eles. Saí da praia quando minhas filhas estavam entrando na adolescência. A praia é muito difícil para você ter filhos adolescentes. Fui para o interior de São Paulo, e aí quando buscaram oportunidades nós viemos para a capital. Eu sei que a vida foi me levando e eu fui, sabe, fazendo limonada com os limões que a vida foi me dando, e eu fui sobrevivendo. Interessante que você não titubeou e não teve medo, né? Não, medo não é uma palavra. Eu costumo dizer assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque investir para ir para a mega artesanal, primeiro que é o que eu falei, era uma coisa que eu não imaginava. E outra coisa que hoje me assusta um pouquinho mais, é que quando eu converso com as artesãs para que elas embarquem comigo em algum projeto, se você vai, eu vou. Isso me assusta um pouco, porque eu sou muito falha. Então, eu tô indo para um caminho onde as pessoas estão confiando muito no que eu estou dizendo. Isso, aí eu confesso que é a área que me dá um pouquinho de medo, mas eu vou com medo mesmo. Mas será que elas estão seguindo você não por aquilo que você fala, mas pela sua atitude? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Porque
eu acho que precisa, tudo que você vai fazer, precisa ter muita verdade. Você precisa acreditar no negócio. Não é garantia de que a coisa vai dar certo. Você pode ter estudado o mercado, você pode ter contratado a melhor equipe do mundo para fazer o seu marketing, para criar a sua marca. Nada disso é garantia de que vai dar certo. É um conjunto de coisas que faz dar certo. E o que às vezes deu certo para mim, o meu dar certo é vender 20 bolsas por mês. 20 bolsas? Talvez para outra artesã, o dar certo para ela é vender 5. E talvez para outra, o dar certo é vender 40. Se ela vender 20, para ela não deu certo. Você entende como esse conceito de dar certo também varia muito? É relativo, né? É muito relativo. É de acordo com a expectativa de quem empreende. Exatamente, de cada um. Então, hoje, para mim, o meu modelo de negócio hoje dá certo no momento que eu estou vivendo. Com essa liberdade de poder ter os meus dias de folga. Há 20 anos não seria isso que eu queria para mim. Eu queria trabalhar de segunda a segunda. Quando eu tive mercado na praia, eu trabalhava de segunda a segunda. Final de ano estava todo mundo lá passeando e eu estava trabalhando. Ia ver a queima de fogos, faltando 15 minutos para a queima de fogos na praia. Só que eu vejo nisso que você está falando algo que modifica, digamos, a maneira de se passar por isso. Eu noto que você tem prazer naquilo que faz. Ou seja, você trabalhar, seja até no Ano Novo, no Natal, enfim, o que for, é um prazer para você. Não é um peso, não é um fardo. Não, nunca foi. Tudo que eu fiz sempre foi... Eu confesso que mais nova não era bem assim. A maturidade traz isso pra gente, né? Até porque eu tô mais perto do fim do que do começo, né? 56 anos. Então, hoje eu busco... trazer esse prazer das coisas, sabe? Até naquilo que dá errado. É a história do meio copo cheio, meio copo vazio. Não adianta, tem coisas que você... Não depende de você mudar. Depende de você muita coisa. Por exemplo, se você quer que o seu negócio dê certo, acorde cedo, vai lá, trabalha. Agora, não deu. O que você fez? Hoje eu estou com esse projeto do quiosque em um shopping que é novo. E a gente está sentindo muito isso lá dentro. O shopping é novo, ainda não tem um bom de movimento. E tem lojista aqui por conta disso. Ao invés de abrir a loja às 10, abre meio de meio. Fecha às 5, ao invés de fechar às 8. Ah, não está entrando ninguém. Qual é a chance dele quebrar? É muito maior do que se ele chega lá às 10, na hora que o shopping abre, e fechar às 8. Porque o cliente vai lá, a loja dele está lá aberta, disponível para o cliente entrar. Se ele está fraco o movimento, vai na rua, vai conversar com os lojistas da rua, faz o seu panfleto, faz a sua parte. Não só a chuva que cai do céu. Então, tem que muito fazer a sua parte. Isso... principalmente para o pequeno empreendedor, que vai com muita dificuldade para o negócio, ele tem que realmente colocar a mão na massa e não ter preguiça. Bom, você falou a respeito da questão da idade, né? Embora que eu acho que com 56 anos, longe ainda, né, da velhice de fato, né? Que a gente chama hoje de geração prata. Mas é claro que estamos nos preparando para isso, até porque eu estou na mesma faixa etária sua, né? A gente sabe que temos que pensar nisso a partir de agora. Dentro desse prisma, você fazendo o que você faz, a idade chegando, digamos assim, se amanhã acontece alguma coisa, seja positivamente ou não, mas que faça com que você tenha que largar o que você faz hoje e recomeçar um outro projeto do zero, você faria? Com toda certeza. Mas não tenho dúvida. Haja coragem. Não, com toda certeza. E eu vou falar mais para você. Eu já te contei que meu marido mora na praia e eu moro aqui em São Paulo por conta de estar perto dos meus netos, né? Eu quero que ele acredite muito nisso, porque isso é verdade. Eu gosto do que eu faço.
Quando eu resolvi ter uma casa aqui em São Paulo, eu já tinha perdido minha mãe, ele já estava aposentado, já estava morando na praia, e eu comecei a fazer o crochê, só para voltar um pouquinho, eu comecei a fazer o crochê, e as amigas das filhas queriam, tal, e eu comecei a ver que isso era legal. Eu vim para São Paulo para fazer cursos, para comprar matéria-prima, para fazer as entregas. E aí eu ficava um pouquinho hospedada na casa de cada um. E aí eu resolvi alugar uma casa para mim aqui em São Paulo, porque minha casa é na praia. É certo. E hoje eu consigo, claro que eu tenho uma ajudazinha aí, né? Mas eu consigo me bancar aqui. Não é o dinheiro que eu ganho que me faz ficar em São Paulo. Esse dinheiro que eu ganho estando em São Paulo me dá a liberdade de ficar aqui para estar perto dos meus netos. Então, se amanhã eu tiver que parar tudo aqui, porque eu preciso ir para Caraguá, eu vou estar lá. Se Deus o livre, meu marido precisa de alguma coisa de mim, eu tenho que estar lá, eu brinco com ele que aí nessa hora eu trago ele para São Paulo. Ele fala que ele não vem nem arrastado. Mas se eu tiver que parar tudo e ir para São Paulo, como eu fiz quando minha mãe precisou de mim, eu parei tudo e fui cuidar dela. E depois, quando ela se foi, eu inventei outra coisa para fazer, porque eu não consigo ficar sem fazer. Quando minha mãe morreu, uma frase me pegou muito, e agora? Eu vou servir a quem? Olha, você pegou algo substancial e que serve até como mais uma dica para o empreendedor. O ato de servir. Sim. O empreender, ninguém empreende para si mesmo. Empreende para alguém, para ofertar algo a alguém. Doar-se, Sim. servir. Pode obter o lucro, é óbvio, né? Todos precisam. Até porque não dá, né? É a gente lógico, precisa né? realmente disso. Mas tem que ter um propósito, senão não vale a pena, né? Eu falo que hoje o que me dá mais prazer em fazer é a loja colaborativa. É o contato com as artesãs. Eu queria ter a oportunidade de ter outros. E eu não fui atrás ainda. Já está formigando a ideia. Eu não fui atrás ainda, porque São Paulo é muito grande, tem muito lugar para você colocar loja colaborativa, e o que mais você vê é isso crescendo, porque fica mais leve para todo mundo empreender, né? Principalmente no ramo de artesanato, e eu acho que é um conceito ainda que dá para expandir muito, o colaborativo dá para expandir muito. Por exemplo, quem pensa em empreender com uma loja de roupa e não quer arcar com aluguel sozinho, não arrume uma sócia, arrume um colaborativo, a moda, roupa e o calçado. Alguém que queira empreender com calçado pode muito bem se juntar com alguém que queira empreender com moda e montarem uma única loja. E cada dia vai cada um com o seu caixa, porque esse é o colaborativo, cada um com o seu caixa, como funciona lá no quiosque. Cada artesão tem o seu caixa. Então, eu vendo o seu produto, mas quem recebe pelo seu produto é você. Você não está lá, mas eu estou vendendo o seu produto e você recebe por ele. Isso é importante, eu não tinha pensado a respeito. Ou seja, eu estou com você nessa loja colaborativa, mas não é o meu dia. Mas o meu produto fica lá. Os 30 dias do mês. E você, sendo o seu dia, você vai vender o meu produto. Vou vender o seu produto, e quando eu vender o seu produto, ele vai ser passado na sua maquininha, no seu Pix. Então, o cliente que for lá e comprar vai pagar para você mesmo, você não estando lá. Se você tem 15 colaboradores, são 15 maquininhas que ficam disponíveis. 15 maquininhas disponíveis, exatamente. Mas e para você, por exemplo, você está lá no quiosque, eu estou em casa, ok. Aí chega um cliente, vê um produto que é meu e você vai lá atender como se fosse o seu produto, e a pessoa quer negociar desconto, ela quer, enfim, uma peculiaridade em relação àquele produto. Aí é a história da transparência e da verdade, né? Quando chega alguém no quiosque, a primeira coisa que a gente tem que fazer é apresentar o que é o projeto. Né? Falar que é um espaço colaborativo, nós somos um grupo de 15 artesãs, hoje nós estamos em 15, a gente já teve 23. Nossa. O meu espaço é para 25. E
aqui você vai ter produtos de cada artesã. Se você quiser algo específico, eu vou te colocar em contato com aquela artesã. Então, com isso, você já está dizendo claro para o cliente que você não tem muito poder de negociação. E quando ele pede, fala, como eu te disse no início, cada artesã traz. Então, a gente já tem um preço a seguir, mas eu vou tentar. Eu costumo dizer, não perca a venda. Hoje, a nossa tecnologia ajuda muito, porque num instante você manda um WhatsApp para artesã, que está todo mundo no mesmo grupo. Tem um grupo do WhatsApp que é do Villares Artesanato. Olha, tem um cliente aqui que quer pagar de tal forma, você dá um descontinho. A gente já tem uma tabelinha para seguir de desconto, mas se ele chora um pouquinho mais, então você fala direto. Quando o cliente quer pedir algo específico, você coloca ele em contato direto com o artesão. A semana passada, um cliente quis um buquê de amigurumi, que é aqueles bichinhos de crochê bem miudinhos, e a artesã, mesmo não estando lá, ela conseguiu concluir a venda. No mesmo dia, ela recebeu o Pix. Isso é importante porque você tem aquele espaço físico para o cliente ir lá e conhecer o produto. Eu gosto muito de comprar pela internet, mas tem determinadas coisas que eu falo, mas e se não for isso? E se não é bem isso que aparece na imagem, né? E se não tiver esse toque gostoso? Tem coisas que você quer realmente pegar para ver se gosta ou não, né? Então, o espaço físico é bom por isso. A pessoa vai lá e conhece o produto. Ainda que ela vai ver a bolsa preta, mas quer uma vermelha, mas ela já viu a qualidade do produto, isso. Bom, um assunto também que é interessante dentro desse aspecto é a questão do estereótipo, né? O artesão. Para você, qual é o estereótipo do artesão que você procura mais combater em relação ao dia a dia frente ao seu cliente? Eu sou nova no artesanato. Falar do artesão é uma coisa um pouquinho mais difícil para mim, mas eu vejo que o artesão, e graças a Deus, a gente está mudando muito essa figura do artesão. Quando eu fui levar esse projeto para esse shopping, eu conversei com o diretor do shopping e ele falou assim para mim, vai ter pulseirinha de miçanguinha, igual aqueles hippies lá da República e tal. Ele me levou... a imagem que vem, né? Principalmente pro paulistano. Ou o artista lá de Embu das Artes que fica pintando na hora lá com spray, né? E aí, quando ele me falou isso, ele falou, e se a gente colocar várias barraquinhas aqui, várias mesinhas? Eu falei, não é esse projeto que eu quero trazer para dentro de um shopping. Eu quero um quiosque onde os produtos fiquem organizados na vitrine, para ter esse formato. E hoje já tem isso em vários shoppings. Tem um projeto da Prefeitura de São Paulo que está em vários shoppings, tem do Sebrae que está em vários shoppings. Então, isso é uma coisa que já está crescendo muito. Veja se o meu conceito de artesão está errado ou não. Na minha concepção, artesão é aquele que cria um produto personalizado. Pode, eventualmente, vamos supor, você vende roupas, pode ser que existam roupas iguais ou quase iguais, mas enfim, a tendência, no geral, é quando eu, como consumidor, visito um artesão, eu adquiro um produto especialíssimo, um produto que dificilmente eu vou achar outro igual. Eu estou certo nisso? Você está certo, que bom que você pensa assim. Porque tem muita gente que pensa que artesão, primeiro, é aquele que não tem o que fazer, e como não tem o que fazer, vai fazer artesanato. E segundo, ele pega aquilo que ele não usa mais e transforma em outra coisa. Não é nada disso mais. E aí, o que eu estava falando, nessa organização, em lojas, isso dá para o artesão empreender com o artesanato, o que ainda falta em muitos artesãos, infelizmente. O artesão não se vê como um profissional. Eu falo com orgulho, hoje eu sou artesã. Hoje eu empreendo com o meu artesanato, né? Hoje eu vivo do meu artesanato. Mas tem muito... eu faço lá umas coisinhas, mas fica lá e não sai nem para mostrar. Não se autovaloriza. Ninguém dá valor para as coisas que eu faço. A própria pessoa está, sabe, se diminuindo. Se depreciando, né? Isso é muito ruim. E talvez porque ela não acredite que isso pode dar dinheiro. Eu só consegui
ter esse despertar, porque eu já tinha toda essa bagagem do empreender. Porque quando eu fiz, as amigas das minhas filhas começaram a pedir, e eu no começo comecei a não precificar direito, se eu não perder já tá bom, isso eu dei de presente para elas em dezembro, a bolsa de crochê, e em julho eu já estava aqui em São Paulo fazendo cursos caros, e em agosto eu aluguei a casa aqui. Então, foi um período de tempo muito curto para me largar minha vida em Caraguá e vim para São Paulo para tomar conta do meu negócio aqui no artesanato. Olha. Entendeu? Porque eu vi dali, com a minha bagagem, com a minha experiência, eu vi dali que ali podia dar negócio se eu fizesse direito. Né? Se eu fosse buscar material de qualidade, estar nos lugares certos, fazer as feiras de artesanato em lugares certos. Por exemplo, hoje a gente tem a oportunidade de muitas feiras, mas eu seleciono um pouquinho as feiras que eu vou. O meu produto é um produto caro, não adianta eu querer vender numa região que eu sei que não vai ter poder para isso. Então, eu meio que seleciono onde eu vou estar. Né? Certo. E aí, as oportunidades. Eu me associei com uma moça que tem uma loja de moda feminina, e a gente faz as live shopping junto, ela ofertando as roupas dela e eu com as minhas bolsas. Como que é esse conceito? Live? No Instagram? No Instagram, a gente abre uma live, e aí ela mostra a roupa, né, no corpo dela. A última que nós fizemos tem mais ou menos 15 dias. Foi em comemoração ao aniversário da loja dela, 4 anos. Somos em 3 parceiras. A Josi, da Gata Mia, eu e a Ângela, da Talina Acessórios. Então, a Ângela vai com colar, pulseira, brincos, eu vou com as bolsas. Olha como tudo. E isso é o que está acontecendo muito agora. São parcerias. Ninguém chega longe sozinho. Ninguém. Então, se você faz... O que eu já estou divulgando no meu Insta, ela divulga no Insta dela, a Ângela no dela. Então, são 3 ali fazendo a mesma divulgação. A gente abre uma live shopping, a gente mostra a roupa, a bolsa, a gente fala o preço. A Jo fica na frente, a gente vai, se troca, vem com outra roupa, outra bolsa, a Jo sai, se troca. É 1h30 mais ou menos de live, onde a gente vai apresentando as roupas, as bolsas que combinam com aquela bolsa. Esse é o espírito do Tecendo Negócios, né? União de forças. É isso, sabe? Porque é o que eu falei agora há pouco. Se você quer empreender com moda, mas tem medo, porque o aluguel é sempre caro. Então, para você ter uma loja física é muito burocrático, arrume alguém, não uma sócia. Cada um vai ter o seu negócio dentro do mesmo espaço. Você vai dividir aluguel, você vai dividir tempo de trabalho, porque é o que acontece com a gente no quiosque. Enquanto uma está lá vendendo, a outra pode estar em casa produzindo, ou fazendo feira em outro lugar, ou lá trabalhando no seu Instagram, nas suas redes sociais, e a gente consegue tempo para tudo isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, de acordo com a minha percepção, também posso estar errado, mas por que no artesanato que nós conhecemos com mais visibilidade, por que existem muito mais produtos ofertados para as mulheres do que para os homens? Ou isso é um erro meu? Eu vou dizer para você que a minha experiência, homem compra com mais facilidade. Mas compra para ele ou para presentear a mulher? Tem pouco produto artesanal masculino. Por quê? Porque o homem é prático, ele quer as coisas para aquilo que ele vê, ele quer agora. Me desculpem os homens, mas eles não conseguem idealizar alguma coisa diferente. E isso não é via de regra, não. Não faz muito tempo, um cliente esteve no quiosque e ele queria uma caixa em MDF para que ele guardasse os relógios dele. Mas ele queria uma caixa específica, ele tinha muitos relógios, e aí ele queria que ela tivesse o formato de um criado mudo, né, que fosse naquele formato, mas com várias repartições. Então, ele conseguiu expressar exatamente o que ele queria, e aí a nossa artesã, que trabalha com MDF, conseguiu fazer a caixa e ele ficou super satisfeito. Olha só. É que o homem... pelo menos a minha vivência, né, com o lado masculino é assim, vocês são muito práticos, então qualquer outro pegaria aquele monte de caixa de relógio e colocaria só dentro do guarda-roupa e está tudo certo. Ele não, ele queria algo mais específico. Eu vejo que os homens, né, e eu me incluo, claro, nessa categoria, a gente tem atração
para objetos, miniaturas, coisinhas que quase se remetem até a brinquedos. Isso desperta a nossa atenção. Agora, quando se trata, por exemplo, de bolsas, né? Quando se trata de roupas, a gente não dá bola para esse tipo de artesanato, mas algo que remeta ao ato de brincar ou de colecionar. Será que não é por aí? Olha, você está me dando uma dica, É viu? mesmo? Você está me dando uma dica, porque aí você está falando, eu estou pensando nos produtos que a gente tem no quiosque, e lá eu tenho muita coisa infantil, mas eu tenho pouca coisa de personagem. Por exemplo, um amigurumi do Homem-Aranha, eu falei aqui o primeiro que me veio à cabeça, mas Sim. tem aí muita coisa que dá para fazer do artesanato, remetendo àqueles personagens que atraía o público masculino adulto para a infância, Capitão América, então dá, e eu não tenho nenhum desses produtos lá. Olha só. Já estou saindo daqui com uma dica. E é isso. Eu acho que isso é importante, sabe? A tudo está muito atento, porque aonde você menos espera vem um insight, né? Exatamente. Agora, a gente vê, quando você trouxe a bolsa aqui para ilustrar e eu coloquei ela de uma forma que tem uma visibilidade para quem estiver nos assistindo, veja como que é. Tudo bem, a gente está centralizando a conversa no ato de vender, de se expor, de se comunicar com o público, mas eu vejo e eu acredito que dá muito trabalho para fazer a bolsa, enfim, né? Isso deve levar um bom tempo até ela ficar pronta. Sim, Como conciliar esse ato da produção com o ato de fato de expô-la, né? As primeiras que eu fazia, eu levava mais tempo, hoje eu levo um pouco menos. E aí eu divido o meu tempo, né? Eu hoje moro sozinha aqui em São Paulo. Então, se hoje eu vou trabalhar, por exemplo, ontem a minha rotina do dia de ontem estava cheia. E além de fazer as bolsas, eu gravo passo a passo para ensinar outras pessoas a fazerem a bolsa. Olha Porque só. lá no meu site da Mega Fios e Acessórios, quando você compra matéria-prima para fazer a bolsa, você recebe o passo a passo para você produzir aquela bolsa. Ou seja, você não esconde o ouro, né? Você divide o conhecimento. E eu acho que quanto mais você divide, principalmente conhecimento, mais você recebe. É uma coisa que você não perde. Ao doar, você não perde, né? Sensacional. Eu acho isso muito gostoso. Eu tenho um pouco disso da minha mãe, sabe? Minha mãe, tudo que era bom para ela, ela saía divulgando para as outras pessoas. Então, minha mãe era muito generosa nesse sentido de dividir o que ela sabia. Então, isso eu herdei um pouquinho dela, graças a Deus. Aliás, eu vejo, por exemplo, pessoas que lidam na confecção de, exemplo, tapetes para banheiro, né? Até a própria cobertura do vaso, outras fazem passadeiras. E, pelo que eu vi, um custo alto. Aquilo ali não é brincadeira não, né? Não. Por exemplo, falar em custos. Hoje, uma bolsa minha gira em torno de R$240. Certo. Se alguém chega em mim e me pergunta, quanto é a sua bolsa? Eu não vou dizer para ela R$240 assim, pum. Ela vai se assustar. Nossa, quase uma bolsa de marca. Mentira, né? Porque não é isso, uma bolsa de marca, mas tudo bem. Olha, essa bolsa ela foi feita com madeira de reflorestamento, esse fio não desbota, não retém umidade, é uma bolsa única, não tenho duas peças iguais, eu faço com muita dedicação. Você não entende do crochê, mas eu posso te garantir que aqui tem toda a minha energia. Eu fiz no momento que eu estava concentrada em fazer uma peça única para você. Agora eu posso te dizer o preço. Você mostra o valor do produto, não exato. O preço do produto. Eu já te despertei. Essa bolsa aqui, se você vai num restaurante, você vai chamar atenção. Você pode ir num casamento, você pode ir numa reunião de trabalho. Então, você está mostrando para a pessoa, você está despertando o desejo da pessoa em ter uma peça sua. Exatamente. Né? E é algo que, a partir do momento que você traz o convencimento, e a pessoa, por exemplo, ela sai da loja com essa bolsa e vê realmente o resultado, por isso que você falou de trabalhar com a verdade, né?
ela vê que, poxa, já faz um ano que ela está com a bolsa, não houve desgaste Ela nenhum. continua do mesmo jeito, porque, olha, ela me falou a verdade, então eu vou indicar para ela uma amiga que quer, ou então eu vou presentear uma amiga que eu sei que gostou da minha bolsa. Aí ela já começou a confiar no seu trabalho. Mas aí entra um ponto interessante, porque a maioria dos artesãos agem como nômades, digamos assim, né? Uns estão no lugar aqui, daqui a pouco eles migram para outro lugar e assim vai. Como manter essa fidelização com o cliente, né? Ou seja, comprei uma bolsa sua hoje, poxa, eu preciso achar a Gislene, preciso encomendar outra coisa com ela, mas não sei onde ela está. Então, é isso que eu estou falando para você, que está mudando no artesão. E ainda tem muitos que não vê o artesanato dele como empreender. E aí que falha, porque não deixa o seu cartão de visita, não dá o seu endereço de Instagram, não dá nada disso. Então, ele não está empreendendo com o negócio desse. Esse é o tipo de artesão que faz para se manter hoje. Perfeito. Ele não vê no artesanato dele um negócio. Ele vê como uma forma de obter algum rendimento enquanto não encontra alguma outra coisa. Exatamente. E que bom que isso está mudando com essas oportunidades que estão aparecendo. Porque o artesão precisa se ver como empreendedor mesmo, e ele sabe? Na hora de precificar, quanto tempo eu levei para fazer essa peça? Quem ganha salário mínimo ganha quanto por hora? Então, quanto vale a minha hora? Tudo tem valor. Eu gastei energia, minha luz ficou acesa, então eu preciso colocar isso no... E aí, quando eu digo para o cliente, olha, eu não fiz de qualquer jeito, eu não fiz enquanto eu não fazia nada. Esse aqui é o meu trabalho, eu estudei para fazer uma peça desse jeito. Ela tem o porquê dessa alça ser assim ou assado. Então, quando você mostra isso, você está colocando valor no seu trabalho. Você está mostrando que ele pode confiar no seu produto, que ele está comprando uma peça hoje, mas daqui a algum tempo ele vai conseguir encontrar você de novo, porque esse é o seu negócio. Muito bem. Realmente, muitas lições estamos tirando hoje aqui com a Gislene, agradecendo muito realmente pela sua participação. E eu queria que nessa parte final você mandasse uma mensagem para aquele que está vendo você agora, que está com aquela coceirinha de querer fazer algo, poxa, lá atrás aprendeu a fazer determinada coisa, que era uma paixão para ela e de repente deixou isso no meio do caminho. E vendo você, né, falando o que você está falando, o seu exemplo de vida, de repente agora começou a se motivar. Qual o recado que você dá para essa pessoa? Olha, eu diria que primeiro não tem receita para o sucesso e talvez ele nunca chegue. Talvez o que você busque não vai acontecer, né? E a sua relação com o sucesso é uma e a minha relação com o sucesso é outra. Eu falo que hoje eu estou no melhor da minha fase produtiva, eu faço aquilo que eu quero, como eu quero, mas com muito prazer naquilo que eu faço. Então, ter paixão naquilo que você faz, fazer as coisas com muito pé no chão. Se você quer, a partir de agora, começar um negócio novo, estude muito, mas não fique parado esperando as coisas acontecerem, porque elas não vão acontecer. Comece, quando eu convidei a minha filha para trabalhar comigo, mãe, eu quero perfeito. É melhor o mal feito do que o não feito. Sabe? Eu tenho isso. Hoje, a minha primeira bolsa não saiu bonito assim. Eu fui melhorando. Mas se você não der o primeiro passo, você não chega na perfeição de jeito nenhum. Então, comece com amor, comece com o pé no chão, comece com certeza daquilo que você quer fazer. No caminho vai ter dificuldade? Muitas, mas muitas. E você vai traçando outros planos. E se isso não der certo, tenta de outro jeito. Por isso que eu falo, os olhos e os ouvidos atentos para tudo. Às vezes você começa uma coisa, traçou um objetivo para aquilo, e aí lá no meio do caminho você escutou uma frase de alguém, você me deu uma dica hoje, que eu vou levar para as artesãs. Olha, a gente não está atingindo o público masculino, adulto, então a todo tempo é tempo de aprender.
É isso que eu falo, fique atenta a tudo. Não perca nenhuma oportunidade. Tá com medo? Vai do seu tamanhozinho, mas vai, faz alguma coisa. Não fica prostrada ali, esperando que algo aconteça. É muito difícil ter coragem, principalmente para empreender. E eu falo que essa coragem vem com a maturidade, com a fase que você está. É muito difícil eu falar para você que tem aí seus 30 anos, que já tem uma família, que tem um filho pequeno para criar. Vai com medo mesmo. Como é que essa pessoa vai ficar encorajada? Não é verdade? Então, cada um sabe a fase da vida que está e o que precisa naquele momento. Mas eu tenho certeza que de tudo que a gente conversou aqui, algo, se você está atento, algo falou, opa, isso aqui encaixou. Não. E, às vezes, eu tenho muito esse hábito. Eu faço um curso que a gente tem encontros semanais e, às vezes, eu escuto aquilo naquela semana, nada eu tirei de proveito. Passa uns 15 dias, eu vou lá e escuto de novo, porque aí, naquele dia, eu estava preparada para ouvir aquilo que eu precisava ouvir. Porque a gente precisa também estar preparada para ouvir um conselho, uma dica, uma crítica, e nem sempre a gente quer ouvir. Principalmente crítica, não é mesmo? Então, é isso. Sabe? Foi muito prazeroso estar aqui. Foi uma troca muito gostosa, uma energia muito boa. Eu estou muito feliz. Eu agradeço muito, porque realmente é algo que só enobrece a gente, né? Quando encontramos tanto conhecimento, tanta vivência numa única pessoa que, olha... Dá para conversar muito mais a respeito de mais coisas ainda, com toda certeza. Sim. Tecendo Negócios, porque empreender é o nosso DNA. Até a próxima. Tecendo Negócios.